Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui, uma enorme satisfação essa noite para dizer da nossa alegria de fazer parte do podcast da CDL de Sinop. E hoje nós temos 3 convidados aqui de alto garbo e elegância. Eu diria que são pessoas ímpares, com certeza, nos seus segmentos. Então, aqui à minha esquerda, eu já vou passar a palavra, o nosso presidente do Conselho Regional de Administração, o administrador Hélio Tito, que também é o diretor do Desenvolve MT, um banco de fomento aí do nosso governo do estado, que está proporcionando muitas oportunidades de empreendedorismo. E nós estamos aqui fazendo essa gravação na noite do dia 16 de outubro, olha aqui, ó, onde estamos comemorando entre a CDL de Sinop, a Unimate de Juara, a Unimate de Sinop, junto com o Conselho Federal de Administração, junto com o Conselho Regional de Administração, os 60 anos da profissão de administrador no Brasil. Com certeza um jubileu de diamante fantástico, que merece essa noite. Nós tivemos aqui palestrantes, um deles está aqui à minha direita, também já vai falar, que é o professor doutor Mário Divo, que já atuou, inclusive, como assessor de presidente da República, entre outras coisas, foi presidente da Associação Brasileira de Marketing, professor, que ninguém é perfeito, né, mas... Então, assim, uma pessoa que tem uma experiência, uma vivência, e nessa noite ele foi um dos palestrantes que nos abrilhantou de uma maneira sine qua non. E também aqui, já que temos, ainda bem, né, Mário e Hélio, temos uma menina aqui para salvar o grupo, né, que é a administradora, mestre, Aquela Cardoso dos Santos Furquim, que hoje ela é conselheira federal. Então, ela está lá trabalhando pelo Mato Grosso, porque ela representa o nosso estado, no Conselho Federal de Administração, que é um dos patrocinadores ao lado do CRA, desses 60 anos de administração e mais 35 anos, né, Keila? De CRA, de Conselho Regional de Mato Grosso. Então, a ideia nossa aqui é fazer um bate-papo, aproveitando essas presenças ilustres, porque cada um deles tem, além desta atual função, atual cargo que ocupam, eles têm toda uma história dentro do mundo empresarial do Mato Grosso e do Brasil, e que sai do mundo, né? Então, eu vou começar aqui pelo presidente Hélio, que para lhe dar a sua boa noite, e o presidente Hélio vai falar um pouquinho para nós desse projeto, além do CRA, do Desenvolve MT. Presidente, por favor, fique à vontade, se apresente. É um grande prazer que nós estamos aqui em Sinop, no CDR, para reapresentar, porque o CDR é um grande parceiro. Nós temos aqui um ponto de referência. As pessoas que precisam de recursos, aqui tem as orientações para a captação do dinheiro. A Desenvolve é um banco, é uma agência de fomento, é um banco que trabalha com juro de 0,5%, a partir de 0,5%, para fomentar a economia, né? Então, é fomento da economia, desenvolver as empresas, desenvolver o Estado. Esse é um programa do governo do Estado, do governador Mauro Mendes, que proporciona aos empreendedores do Estado de Mato Grosso a ter um crédito subsidiado para desenvolver as atividades empresariais. Perfeito, presidente. Eu vou voltar porque eu tenho algumas perguntinhas que quero fazer para ele, mas eu quero aqui antes, presidente, pedir aqui que o nosso ilustre Mário Divo, que abrilhantou aqui com uma palestra falando sobre a exponencialidade nesse contexto que estamos vivendo. Então, Mário, por favor, se apresente, fale um pouco para nós aí. Bom, eu sou Mário Divo, tenho uma vida profissional bastante extensa dentro do tanto ambiente público como privado, no Brasil, no exterior, e meu momento aqui hoje é participar dessa celebração. Fiz uma apresentação mostrando como é que o mundo hoje vive uma era exponencial, com uma velocidade fantástica na criação de algoritmos, esses algoritmos que acabam influenciando hoje a nossa vida, e
a partir daí, como é que, como pessoas, nós podemos nos posicionar melhor diante dessa realidade. Esse foi o contexto da apresentação, e meu momento de vida é procurar mostrar para as pessoas que todo mundo deve procurar o autoconhecimento, deve procurar se ver melhor dentro do seu ambiente de trabalho, do seu dia a dia, e com isso quebrar a zona de conforto e aí gerar desafios, e esse é o sentido da vida, sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Veja que incrível aqui, antes de passar para a administradora Keila, então o Mário, né, nessa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e aí aqui o presidente Hélio vai apresentar um pouquinho da proposta do Desenvolve, né, dessa linha de crédito para pessoas, ele já vai explicar, jurídicas, físicas, enfim. Então veja que tudo isso tem um contexto aqui que alinha. E aí eu vou pedir para a administradora Keila, que é do Conselho Federal, que ela dê a sua boa noite aí, comente com a gente, e até, né, já vou fazer uma provocação para a Keila, né? Keila, como é que é o desafio de um contexto de empresas, né, que o Brasil, né, são milhares de empreendedores e empreendimentos micros, pequenos, maiores, né, grandes transnacionais. Como é que tu vê esse contexto atuando no Conselho Federal? Boa noite, sou a administradora Keila Cardoso Furquim. Fui conselheira federal, fui conselheira regional no estado de Mato Grosso, fui diretora de fiscalização, onde fizemos um trabalho brilhante no Conselho Regional de Administração em todo o estado de Mato Grosso, e fui eleita conselheira federal, né, represento o meu estado no Brasil, na federação, e realmente é um desafio, Ronald, muito grande. Não somente dos empresários, porque nem todos os empresários são administradores, mas do próprio profissional. Lá no Conselho Federal, estou como vice-diretora de fiscalização. Então, nós temos, vem encontrando muito resistência do profissional em manter o registro, do bacharel em administração em realizar o seu registro. Então, isso ainda está sendo uma dificuldade a nível de Brasil, mas nós estamos trabalhando para poder romper essa dificuldade. Excelente. Então, já tem aqui mais um ponto, né, que eu quero colocar, olha, que é a questão do registro. Dada a informalidade dessa conversa, eu quero engatar no que ela comentou. Atualmente, eu sou o diretor executivo da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, e já fui presidente. A nossa sede, lá no Rio de Janeiro, ela fica dentro de um ambiente, de um ecossistema de inovação, onde ali dentro existem mais ou menos 100 startups. No Rio de Janeiro, o governo da cidade, da municipalidade, está tentando transformar o Rio de Janeiro num polo de inovação, com várias áreas que, digamos, impulsionam o empreendedorismo digital, e, principalmente, então, a criação de startups. E o que eu posso dizer, me juntando ao que aquela comentou, é que nós vemos hoje muitos jovens, às vezes não são necessariamente jovens, mas pessoas que têm uma ideia de criar uma startup, e essa ideia ela faz sentido dentro de uma lógica da técnica do que a pessoa pretende implementar, mas quando você vai conversar com essa pessoa ou com os sócios, né, às vezes não necessariamente é único, você percebe que eles têm uma ideia, mas não têm a menor visão de como tocar um negócio. É mais ou menos assim, ó, tudo faz sentido naquilo que eles pensam, mas entre sair do zero e montar o caminho, existe todo um trabalho a ser feito que exige competência e conhecimento. E o que eu vejo hoje é que o mundo está motivando jovens a se lançarem empreendedores digitais que têm uma ideia muito boa do que eles querem fazer, mas eles não se asseguram desse caminho buscando competências de pessoas que saibam ajudá-los a administrar um negócio. E eu vejo isso muito no Rio, vejo isso em São Paulo,
eu estou trazendo, então, portanto, uma experiência que eu acompanho de perto. Mas acredito que no Brasil talvez até o cenário seja pior, porque muita gente não tem nem noção, às vezes, de como poderia usar da competência de alguém preparado para que aquele negócio dê certo. Desculpa interromper, mas eu não quis perder o fio da meada. Não, perfeito, perfeito. Eu até vejo que essa questão que o Mário levanta, e aí eu já vou puxar o gancho aqui para o presidente Hélio falar, ela passa, né, presidente, pela questão da oportunidade. E eu vejo que o Desenvolve MT, né, esse projeto desse banco, que é um banco, como o presidente falou, do governo do Estado, ele proporciona, né, presidente, tanto para a pessoa física quanto pessoa jurídica. Se o presidente pudesse falar um pouquinho qual é o candidato que pode pleitear, assim como o Mário disse, né? Será que a gente pode fazer um empréstimo lá? Como é que funciona? Um dos segmentos é o jovem administrador. Ele formou, vai montar um escritório, montar uma empresa de consultoria e assim por diante. Ou estimular ao desenvolvimento de novas empresas. Então, vocês têm na Desenvolve a grande oportunidade de financiar todo o processo de iniciação, de projetos de consolidação, startups, ou seja, é uma oportunidade única, né, com juros subsidiados pelo governo do Estado para que desenvolva essa região, esses profissionais. Perfeito. E aí eu queria aproveitar, Keila, e te fazer uma provocação já que a gente vai nessa linha dessa questão de ser empreendedor e de estar qualificado, preparado, porque as oportunidades existem, né? Como o Mário colocou aqui, desse projeto de desenvolvimento de startups, aqui mesmo a Unimatia, agora recentemente nós temos um núcleo de gestão, um projeto que a gente desenvolveu nos últimos 4 anos, que a ideia é que ele seja uma espécie de incubadora dessas startups, dessas empresas, até para buscar empreendedor. E aí tu, Keila, como atuou nessa questão da fiscalização, né? Como é que os nossos conselhos, tanto o regional quanto o federal, eles contribuem para que essas empresas, vamos dizer, busquem esse profissional credenciado, enfim, se qualifiquem, né? Porque eu sei que até às vezes as pessoas não entendem, né? Fiscalização, né? Mas o porquê? Então, o Conselho Federal, ele nunca investiu tanto como está investindo na fiscalização, que é a área fim de todos os conselhos. O motivo dos conselhos existirem é para fiscalizar. Esse é o objetivo principal dos conselhos. E nós estamos trabalhando em prol disso. Primeiro, fazendo um trabalho de conscientização. Primeiro, orientativo, orientando, explicando o que é, para que serve, qual que é o objetivo, e depois com um trabalho de orientativo e de cunho também informativo, informando, orientando, tanto pessoa física quanto jurídica. E os conselhos, o sistema CRA e CFA, ele tem vários programas, como, por exemplo, o responsável técnico, que ele treina esse profissional, né, para que eles estejam sempre atualizados no mercado de trabalho, isso para quem já é registrado. Para aqueles que não são registrados, nós estamos trabalhando também com o termo da conscientização da profissão, a importância do registro na sua autarquia, né? Então, todo esse trabalho vem sendo feito pelo sistema. E, Ronald, como eu sempre comento, que é um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga. E nós temos uma outra preocupação, porque as academias, tanto pública quanto privada, ela entrega para a sociedade, em média de 4. Temos hoje aí, acho que 4 milhões de pessoas formadas na área da administração. Mas profissionais registrados, habilitados, nós temos 500 mil. E onde está esse restante dessa parcela, desse pessoal? Onde que se encontra? Por que não fez o seu registro no conselho de classe? Para que tenha habilidade para desenvolver a sua profissão.
Porque se não tem um registro, ele não pode atuar como administrador. Inclusive, ele não é administrador. Ele é bacharel em administração, onde tem uma diferença muito grande. Então, essa é uma preocupação, nós que estamos no sistema, de trazer esse recém-formado, esse formado mais antigo, que faça o seu registro. Até porque é um diferencial no currículo dele. Olha aqui, pessoal. Eu até quero fazer um gancho aqui na fala daquele, depois eu quero provocar o professor Mário. Antes eu vou provocar os dois. Então, vai lá, por favor. Eu gosto do Mário porque ele... Vai lá. Você me convidou para o podcast, agora tem que me aguentar aqui. Tranquilo, vai ser uma satisfação, meu amigo. Vai lá. Veja, eu vou fazer uma pergunta, que na realidade é uma curiosidade minha, em função da maneira como a legislação trabalhista que nós temos, ela encara, por exemplo, o MEI, o PJ, às vezes o funcionário que trabalha na empresa, ele trabalha como PJ, não como CLT. Então, minha pergunta é, se eu sou o dono de uma pequena empresa, uma pequena e média empresa, mas, por qualquer razão, eu não tenho ou recursos, ou não me sinto em condições de contratar um administrador com o seu registro correto para participar, digamos, da gestão da minha empresa, e eu contrato um MEI para fazer esse trabalho. É lícito que eu contrate um terceirizado para fazer esse trabalho, ou isso, de alguma maneira, impacta dentro da legislação atual do Conselho? Entendeu? Eu posso contratar um terceirizado para cuidar, me ajudar, como seria um consultor ou um mentor, ou, de alguma maneira, isso tem algum impacto dentro da legislação? Essa é uma curiosidade que eu tenho, em função da realidade trabalhista que nós temos hoje. Certo. Então, até onde se tem um conhecimento, a empresa, sendo do ramo da administração, o senhor, como o senhor colocou, como dono dessa pequena e média empresa, o senhor, por algum motivo, não vai fazer a parte da gestão da empresa. Né? As empresas, o que elas fazem? Contratam responsável técnico e paga por hora para assinar pelaquela empresa, ser o responsável, tanto na parte criminal e civil da empresa. E pode ser por meio do MEI, que é o microempreendedor individual. O MEI, a gente ainda não é exigida a obrigatoriedade de registro na autarquia. Mas o CPF que está linkado ao CNPJ do MEI, esse tem que ter o registro, pessoa física. Olha só, eu também não sabia, aprendi agora. Eu queria falar assim, ó, porque eu vou me colocar aqui como o cara que está do lado da academia hoje, né, professor da universidade pública. O que a gente percebe? Nós temos uma carência, e aí eu estou falando da gente como universidade, de trazer para o nosso futuro administrador, né, qual é o alinhamento. E vamos falar o que as pessoas gostam. Quais são os benefícios que ele terá profissionalmente sendo registrado e não sendo registrado? Porque nós, né, que somos registrados, a gente sabe que tem N benefícios. Mas o estudante, muitas vezes, né, Keila, ele vê o valor da anuidade, que nem é tão grande assim, né, mas dependendo da realidade do estudante, né, é um valor elevado. Então, uma das coisas assim que eu lembro quando eu fui coordenador, e o presidente Hélio, naquela época, também era nosso presidente, a gente fez uma proximidade muito grande entre a academia e o CRA, ao ponto de que nas nossas formaturas, Mário, o presidente Hélio estava sempre presente, trazendo o registro, trazendo a oportunidade, e mais, ele agraciava os alunos com uma foto em outdoor, né, em pontos estratégicos da cidade. Aquilo deu muito o que falar. Então, eu vejo que aquela foi uma iniciativa boa. Mas hoje, a gente talvez precise, aí eu faço a pergunta para a Keila e para o presidente diretamente, a gente precisa intensificar esse trabalho com as universidades. Agora, eu sei, porque eu também vi hoje na plenária, né, presidente? O William está aqui nos escutando também. Tem uma série de limitações, inclusive físicas,
de pessoas, vamos falar direto, que a legislação impõe, né, presidente, ao Conselho enquanto autarquia, e assim mesmo, essa equipe tira leite da pedra, porque eles estão lá em poucas pessoas, um estado inteiro, com milhares de empresas, né, para fiscalizar, para acompanhar, profissionais para habilitar, e eu sei que não é um trabalho fácil, então não sei, o presidente pudesse colocar, talvez, presidente, quais seriam as ações para a gente melhorar essa relação da universidade que está gerando esse futuro empreendedor, esse futuro administrador, para que ele entenda a importância do registro? É importante que as instituições de ensino demonstrem a importância, porque não se justifica você passar 4 anos na escola, na universidade, e sair de lá somente com papel, né? Se justifica que você saia com diploma, você vai ao conselho e registra. Aí você passa a ser um profissional de administração, um administrador. Então, essa diferença é muito grande e a gente tem participado de todas as colações de grau em todo o estado de Mato Grosso. É um trabalho difícil, né? Porque todos os conselheiros, nós dividimos as atividades, mas nem sempre conseguimos que um ou outro participe. Mas nós estamos sempre presentes em todas as atividades das instituições. Como nós estamos hoje aqui, estivemos ontem em Juara e assim por diante. Por favor, Keila. Depois eu tenho uma pergunta para o Mário aqui. Uma das dificuldades que nós, enquanto sistema, encontramos é a rotatividade de coordenadores. Isso é um problema para nós do sistema, porque para você conseguir ir na instituição de ensino superior, para ir na faculdade, o primeiro contato é com o coordenador. Quando você monta uma planilha bem estruturada, quando você consegue essa aproximação com esse coordenador, consegue explicar, consegue as aberturas para você ir na sala, conversar com esse acadêmico, quando passa o semestre, vai entrar em contato com o coordenador, já não é mais aquele, já é outro coordenador. Aí a gente tem que começar todo o processo novamente. Então, a gente tem também essa dificuldade. Só que a gente vem trabalhando, vai trocando de coordenador, a gente vai explicando tudo novamente, não estamos medindo esforços por isso. A equipe, sim, é uma equipe enxuta, porém muito competente. Tanto os funcionários quanto os conselheiros que estão na gestão são um pessoal bacana, que é pela profissão, e os funcionários trabalham mesmo, assim, fazem o serviço de milhares de pessoas, mesmo uma equipe sendo tão enxuta. E um detalhe, para quem não sabe, os conselheiros do CRA e do CFA, eles não são funcionários, certo, presidente? Eles não têm nenhum salário, certo? Então, eles trabalham, exatamente, é um trabalho voluntário, certo? Que é feito em prol da carreira, da carteira, da perspectiva do profissional, quer dizer, para fortalecer a administração. E aí eu queria perguntar para o Mário, porque por favor, presidente. Uma coisa que sempre acontece é você convida alguém e fala, não, você tem que participar do conselho como conselheiro e tal. Primeira coisa que a pessoa pergunta, quanto que é o salário? Mas não tem salário. Como não tem? Né? Quanto ganha o presidente? Não ganha nada. Quanto ganha o diretor? Não ganha nada. Ou seja, são trabalhos voluntários que é muito difícil a gente captar dentro dos administradores pessoas com esse perfil e que tenha dedicação à nossa profissão. Está aí o desafio. Mas eu queria perguntar para o Mário, porque o Mário ele discutiu hoje conosco a questão dessa exponencialidade. E, Mário, tu falou uma coisa que me chamou a atenção e é aí que eu quero fazer uma pergunta. Tu colocaste que é uma coisa que, por exemplo, voltando aqui ao papel do professor que trabalha com jovens, a gente vê que os jovens, muitas vezes, eles ficam presos àquela bolha daqueles conceitos, se deixa influenciar por um influencer, tá? Lá do YouTube, do Instagram, e ele passa, às vezes, a fantasiar uma realidade que não é a realidade, certo? Então, o Mário, na palestra que ele fez hoje, quem puder assistir depois na plataforma do CRA, que ficou gravada, pode constatar o que eu estou falando, que ele provocou as pessoas
a pararem para pensar na sua vida. E aí, Mário, eu queria que tu colocasse assim, para um estudante de administração ou para um estudante universitário, como é que ele pode quebrar esse paradigma e melhorar a performance dele, que foi algumas coisas que tu falou hoje à noite e que talvez pudesse contribuir aqui nessa discussão. Olha só, eu até usei em um determinado slide um conceito de um estudo feito por um dinamarquês, em que todo mundo tem um livre-arbítrio. Em tese, a gente vive num país em que as pessoas, os jovens, têm o livre-arbítrio, e aí ele pode decidir o seguinte: eu vou ficar me sentindo feliz, me sentindo confortável, achando que está tudo bem, convivendo dentro desse ambiente onde eu ouço as coisas que eu quero, eu fico acompanhando alguém que eu gosto, eu uso o meu tempo para me vincular a um determinado influencer, ou vários, né? Eu sigo esse caminho, ou eu parto para descobrir quem eu sou no mundo, o que eu faço aqui, o que eu posso fazer, o que o mundo tem que eu não estou vendo no meu dia a dia, que zona de conforto que eu estou vivendo que me faz perder a chance de conhecer outras coisas, outras verdades, outras informações. Então, cada jovem tem a possibilidade de tocar a sua vida dentro de uma opção. Eu vou me limitar àquilo que me interessa, que eu vou ouvir o que me interessa e vou conversar só com quem fala o que me interessa e vou tocar a vida desse jeito, ou eu vou ter uma visão ampliada. Eu acho que e aí eu vou trazer não só para o administrador, né, mas para qualquer profissão. Se nós estamos num mundo com tanta inovação, e o que eu falei na palestra o prêmio Nobel agora é para inovação criativa, que mostra como a inovação ela faz parte do desenvolvimento econômico sustentável. Se eu quero olhar o mundo por uma perspectiva de crescimento e inovação, eu tenho que matar essa minha forma de ver muito circunscrita só o que me interessa, só aquele grupinho que fala o que me interessa. Eu tenho que desenvolver meu pensamento crítico, minha autorreflexão, e não ficar dependendo, para formar opinião, da opinião dos outros. Esse é o desafio do empreendedor, porque o empreendedor, né, a gente até costuma às vezes usar essa linguagem em aulas e palestras, ele tem que ver as coisas fora da caixa. Só que hoje, de certa forma, e é o que eu percebo que o Mário trouxe tanto lá em Juara quanto aqui em Sinop, se cria essa zona de conforto e, infelizmente, os mais jovens, eles às vezes se deixam ficar nessa bolha de escutar o que eu quero, de somente seguir aquele que fala o que me agrada, né? E aí, vamos dizer, cria um círculo vicioso. E a gente precisa quebrar isso, porque o que um conselho, né, e o presidente e aquele aqui podem até me corrigir se eu falar besteira, mas o que faz um conselho de uma categoria profissional, e o nosso não é diferente, o CRA e o CFA? Ele tenta regulamentar, fiscalizar a nossa profissão, mas também criar condições, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente universitário, enfim, nessa pluralidade de ambientes que a gente vive, condições para que as pessoas possam se desenvolver, né? E a gente sabe que quando a gente fala em administração para organizações, para empresa, nós temos um desafio muito grande que são, talvez o maior, né? São as pessoas. Então, talvez a provocação aqui para o presidente e para aqueles, se eles quiserem falar um pouquinho, esse perfil, né? Porque eu sei que o CFA, né, Keila, ele todo ano, acho que a cada 2 anos ele publica, não me lembro se a cada 2 anos, aquela pesquisa do perfil. A cada 2, né? Eu sempre acompanho, porque ali a gente tira vários indicadores, eu até tento dividir com os meus alunos. Então, assim, se tu pudesse falar um pouco desse movimento que o CFA faz, através dessa pesquisa, através de outras ações, né? Seria interessante, já que tu está agora lá junto do nosso federal, que eu confesso que eu não conheço muito, eu conheço um pouco mais do regional. Então, a profissão do administrador é uma profissão que nós estamos praticamente em todo
indústria, comércio, né? Nós estamos presentes na academia. É uma profissão que tem um leque muito grande. É a única profissão que tem um leque tão grande. É do administrador. O médico, ele é médico. O contador, ele vai assinar para contabilidade, tem um pouco mais aberto o leque dele, tudo, mas a administração é muito ampla, né? A profissão do administrador, ele pode atuar em várias áreas. E o que o Conselho Federal, conselhos regionais, vem buscando, como o Ronald colocou, não somente fiscalizar o profissional, não somente disciplinar o profissional, mas também proporcionar para esse profissional oportunidades no mercado de trabalho, tanto no público quanto no privado, por meio da fiscalização. Se eu sei que vai acontecer, tem lá um projeto para poder ter um concurso, e se tem áreas que é atribuída à administração e não está contemplando o profissional para fazer esse concurso, o conselho vai atrás. Ele verifica, ele busca, ele fala, não, essas atividades aqui não é genérica, é do administrador. Pode colocar a vaga aí, nem que seja uma, duas, mas é do administrador. E o Conselho vem fazendo cada vez mais isso. O Conselho vem se aproximando, em termos políticos também, do Senado, da Câmara de Deputados, porque nós precisamos, até para fortalecer a nossa profissão. Então, vem se trabalhando, os regionais, nós temos conselheiros, a boa parte dos conselheiros federais que estão em exercício hoje são professores universitários. Uma boa parte. Isso facilita muito para nós o nosso trabalho aqui na ponta, nas academias, né? Ou são empresários, que têm contato com outros empresários, que a gente também fala da importância desse empresário ter um profissional da administração. Nós temos plataformas onde faz esse ting entre o profissional e a empresa, que leva ali o currículo desse profissional, que é a busca de talentos. Então, o sistema, né, vem cada vez mais buscando aprimorar, buscando reconhecer e também resguardar a vaga desse profissional no mercado de trabalho, para que ela não seja ocupada por outras profissões que não é da área da administração. Aproveitando a fala da Keila, eu quero pedir para o presidente Hélio que ele indique aqui para quem está nos assistindo, né? Qual seria o caminho, presidente, vamos pegar esse nosso jovem administrador, jovem empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, qual o caminho que ele pode adotar para buscar o MT, né? Desenvolve o MT, o fomento, buscar esse capital. Enfim, qual seria o caminho? O que o senhor pode nos orientar e orientar esse jovem? Você pode entrar no nosso site, desenvolve.mt.gov.br. Lá tem todas as explicações. Nós somos um banco digital, né? Então nós não temos presença física, mas nós temos virtual. E lá em Cuiabá nós temos a sede. O conselho, uma coisa importante, não só o Conselho de Administração, todos eles fiscalizam. Mas com qual objetivo? Com o objetivo de defender a sociedade, para que esse profissional não cometa deslize, para que o engenheiro não derrube o prédio, para que o médico não mate o paciente e para o administrador que não deixe a empresa quebrar. Então, é muito mais os conselhos para defender a sociedade do que qualquer coisa. Mas é lógico, o conselho nosso, ele sempre está preparado para desenvolver novas atividades e consolidar a nossa parte técnica, né? Através do responsável técnico e assim por diante. Olha aqui, a conversa está rica, nós poderíamos ficar aqui 2 dias conversando, mas o nosso tempo está caminhando, então eu vou partir aqui para a nossa parte de encaminhamento final. E aí eu só quero fazer um pequeno gancho aqui, que daí eu vou pedir para o Mário
colocar algumas questões que ele falou nessa comemoração dos 60 anos da administração, os 35 anos do CRA Mato Grosso, onde ele trouxe essa palestra sobre esses ambientes e essa exponencialidade. Então, eu vou querer fazer uma última pergunta aqui, que eu guardei umas perguntas para provocar ele. Mas antes, eu só quero fazer um gancho, presidente Hélio, da sua fala, que me toca, porque quando eu fazia administração, nem vou falar o ano, porque faz muito tempo, eu era graduando lá, acadêmico, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, faculdade privada, e eu tinha um professor que ele começava o semestre dizendo assim, com todo respeito, por favor, quem está nos escutando, a classe médica, né, colegas nossos aí, pessoas importantíssimas, com todo o respeito que eu vou falar, mas eram as palavras do meu professor e eu guardei isso. Ele dizia assim, o médico, se cometeu um erro médico, né, lá, por exemplo, fazendo um procedimento cirúrgico, pode correr o risco de perder-se uma vida. E uma vida não tem preço, a gente sabe. A vida de um ser humano é uma coisa que não tem como se medir. Mas ele dizia assim, que o administrador também, se ele não administrar de maneira correta, ele pode levar a empresa à falência. E talvez levando essa empresa à falência, quantas pessoas poderão talvez não chegar à morte, mas passar por N dificuldades de ordem social, econômica. Até porque eu não sei atualmente, mas eu me lembro que há um tempo atrás eu pesquisando, no Brasil, um emprego formal, né, uma pessoa registrada trabalhando como empregado de uma empresa com a carteira profissional, ele tinha em média 4 pessoas que dependiam economicamente daquele valor, independente do salário. Então, imagine uma empresa, né, que tem lá 1000 funcionários, que se ela quebra, se for uma cidade do interior, por exemplo, a gente sabe que tem cidades no Brasil que dependem, às vezes, de uma empresa, de uma grande agroindústria, no nosso caso aqui, e quando ela quebra, ela vem a falir, imagine, aí você perde lá 1000 empregos, multiplica por 4, olha o estrago na sociedade. Então, eu sempre lembro desse professor, até para a gente ter consciência da responsabilidade do trabalho de todos nós. Então, assim como o médico é de suma importância para todos, o administrador também. Mas aí eu queria pedir para o meu amigo Mário, aqui já indo para o encaminhamento final, que ele colocasse, Mário, o que tu poderia deixar, até a partir da tua fala de hoje, para esses jovens empreendedores, independente se é administrador ou não, né? Porque a gente pode ser empreendedor de diversas formas, como é que ele poderia melhorar a performance dele, até para, como tu disseste, ele encontrar um sentido na vida, para ele saber qual é a importância dele e como é que ele pode potencializar até a sua própria performance? Antes de responder, eu vou fazer uso da sua metáfora de que o médico pode matar pessoas num procedimento errado. Não esqueça que num processo de gestão indevido ou incompetente, você também mata uma pessoa, só que ela é jurídica. Verdade. Então, a gente hoje tem que olhar que a pessoa jurídica ela precisa ter um tratamento adequado em todas as suas dimensões, tá certo? E quando a gente pensa na pessoa jurídica, ela tem várias linhas de especialidade que fazem com que ela sobreviva ou não. A gente tem que pensar o seguinte, um administrador sozinho, ele não vai matar a empresa, porque existem outros ali em volta da empresa que vão acabar trabalhando mal e contribuindo para essa morte. Mas um administrador competente, ele vai conseguir saber orientar e redirecionar para que aquele caminho seja, pelo menos, repensado. Né? Então, eu quis fazer essa associação. E você me pergunta que recado eu posso deixar para os jovens, né? A minha visão hoje é de que, e aí eu talvez seja um pouco crítico nesse olhar, que a academia, os cursos, eles não estão na mesma velocidade que a sociedade demanda e que a vida está nessa evolução tão dinâmica. Os cursos não estão adequando os currículos, seus programas de ensino, para conseguirem motivar o jovem a cumprir com esse programa e, a partir daí, ter competência para tocar a vida profissional. O que eu ouço muito, e como eu disse, eu vivo num ambiente de jovens com startup, o que eu vejo muito é
um certo desencanto em fazer uma faculdade, levar 4 anos, quando, na realidade, ele percebe que muita coisa que ele está aprendendo está, naquele instante, defasado do que está acontecendo. Então, eu acho que, se eu pudesse dar um conselho para os jovens, primeiro, faça a formação num curso que você escolheu, seja ele administração, contábeis, economia, faça, porque essa base teórica e esse aprendizado de como se pesquisa, como se estuda, eu acho que é fundamental. Agora, não deixe de também complementar o seu conhecimento a partir de outros caminhos que vão aproximá-lo de uma realidade de mercado que vai ajudar a ter esse desenvolvimento profissional. E quando você tiver o sucesso, entenda que aquele sucesso não é perene. Você vai continuar estudando a vida inteira. Com referência a isso, o Ronald colocou aqui, nós fazemos a cada 2 anos uma pesquisa no mercado. Então, o mercado vai dizer quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os conhecimentos que o mercado quer. Nós ouvimos os professores, os egressos, as pessoas que estão formando, e os profissionais que já estão no mercado. E você vai notar, em todos, essas pesquisas estão todas no nosso site, você vai notar a evolução com o tempo da profissão. As habilidades, os conhecimentos vão evoluindo. Então, se você ficar estagnado, você logo se torna obsoleto. É isso que o professor Mário disse. Obrigado, presidente Hélio. Eu vou pedir que a Keila faça suas considerações finais para a gente fazer aqui o fechamento. Por favor, Keila, deixa um recado aí que tu queira sobre o CFA, sobre a nossa profissão. Fique à vontade. Quero aqui agradecer a todos, né, e falar que o sistema CRA e CFA está à disposição de cada um de vocês. Tiverem dúvidas, quiser conhecer nossa sede em Cuiabá, né, presidente, estão de portas abertas. Olha aqui, eu creio que esse pod CDL foi ímpar. Nós poderíamos ficar falando muito tempo aqui. Então, eu queria agradecer a presença valiosíssima da oportunidade do presidente Hélio, presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso, parabenizar pelos 35 anos aí de história e dizer que nessa noite, presidente, você foi indispensável para nós. Agradecer ao meu querido amigo Mário, que se deslocou do Rio de São Paulo, de todas as atribuições dele, encarou uma estrada para Juara, de ida e volta na parceria, fez uma brilhante apresentação lá em Juara, fez outra brilhante apresentação aqui, e dizer, Mário, que a gente está com as portas abertas aqui, a CDL, a Unimate, o CRA, o CFA, para a hora que tu quiser voltar. E nessa noite, olha aqui, Mário Divo, você foi indispensável. Ronald, eu quero também te agradecer pela parceria de sempre. De sempre. Eu sei que seu coração é azul, da cor da administração. Com certeza. Muito obrigada, tá, por você estar sempre junto com a gente. Desde a época de conselheiro, sempre empenhado, sempre dedicando e representando tão bem a nossa profissão em Sinop e em todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza da nossa colega administradora Keila, que abrilhantou essa noite, também esteve conosco lá em Juara, né? E eu diria, Keila, que a sua presença hoje também foi indispensável. Muito obrigado pela participação de todos, que Deus abençoe as vossas vidas, o vosso trabalho, e até a próxima. Olha aqui, com o podcast CDL Sinop.